Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro do 7 a 7. Hoje nós vamos refletir sobre uma outra característica da Igreja Presbiteriana do Brasil, assim como de outras igrejas presbiterianas e reformadas pelo mundo afora, que é a sua confessionalidade. Nós não somos as únicas igrejas a ter uma confissão, ou seja, documentos que resumem a nossa crença. Isso está presente também em outras igrejas da tradição protestante, luteranos, anglicanos, e até mesmo alguns batistas também tiveram a elaboração desses documentos. Algumas pessoas podem estranhar e dizer qual é a diferença disso para a tradição que existe no catolicismo romano. Não vem a suplantar a Bíblia, não vem a ser uma regra a falar mais forte do que ela. Aqui há uma interpretação essencialmente diferente. Na tradição presbiteriana, nenhuma doutrina pode ser afirmada e crida se não for sustentada exclusivamente pela Escritura Sagrada, se não tiver como fonte de conteúdo de fé a palavra de Deus. Agora, é uma falácia as pessoas que falam que não, nós seguimos tão somente a Bíblia, apenas a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Nós temos visto que desde o início da história da cristandade houve as polêmicas e os celeumas e as disputas. Temos citado nos dias anteriores sobre os problemas com os judaizantes, que afirmavam crer na Escritura, como nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, estes problemas enfrentados pela igreja primitiva. Nos diz assim a palavra do Senhor, já naquela primeira geração e as dificuldades que os irmãos tiveram. Versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que a Bíblia está dizendo? Ali a Bíblia é lida, esses cristãos leem, essas sinagogas, os primeiros cristãos que ainda frequentavam sinagogas leem, mas têm interpretações diferentes. E essas interpretações diferentes geraram um celeuma tão grande que foi reunido o primeiro Supremo Concílio da Igreja Cristã. Em Jerusalém eles debateram e chegaram a uma fórmula. Este é o padrão que deve seguir. Não exijam nada das pessoas quanto à lei mosaica, a não ser essas pequenas regras aqui. Bem, se inicialmente havia uma confessionalidade básica, quer dizer, Jesus Cristo é o Senhor para que alguém fosse considerado cristão, ela se mostrou pequena e curta. Afirmar que crer na Bíblia dá margem para muitas interpretações e por isso nós temos pessoas até fora do ambiente cristão, propriamente dito, com outras visões que dizem que a base da sua crença é a Escritura Sagrada. Resultado é que a igreja cristã, desde o início, procurou estabelecer resumos interpretativos da fé cristã. Preste atenção porque é uma confusão muito grande entre duas expressões. A Reforma Protestante não ensinou a livre interpretação das Escrituras. É óbvio que isso vai gerar um caos. O que ela ensinou foi o livre exame das Escrituras, que todos os cristãos devem ter acesso à palavra de Deus, mas devem seguir regras apropriadas para a interpretação bíblica, senão um caos se vê estabelecido. Nós vemos que a palavra do Senhor, desde o início, nos apresenta esta preocupação dos apóstolos em ter resumos e padrões interpretativos da fé que foram apresentados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 11, versículo 2, diz: De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos entreguei. Isso significa dizer certamente que uma tradição é uma prática que é passada de um grupo ao outro ou de geração a geração. Certamente Paulo não simplesmente leu a Bíblia quando esteve com eles, mas as interpretou. E nesta interpretação diz, olha, o que eu tenho falado é aquilo que está em consonância com os outros apóstolos e também com o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui chamado de tradição, um certo resumo de interpretação bíblica que é passado adiante. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, nós lemos: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Há um resumo do conteúdo que foi por epístola, é a palavra de Deus inspirada, mas também por palavras, que foi passado este resumo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos novamente palavras semelhantes sendo ditas no capítulo 1, versículos 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós.
o padrão. Esse padrão não é subjetivo, esse padrão não é para ser interpretado ou tido de qualquer maneira por qualquer um. Havia um padrão. Todos esses textos nos apontam que um certo resumo de fé foi passado, aquele que poderia ser conferido para ver se era um padrão, cânon, né? Aquele padrão para medir a verdadeira doutrina, a boa doutrina. Não demorou muito, documentos importantes foram elaborados, alguns que participaram até do debate para ver se deveriam ser considerados livros inspirados ou não. Por exemplo, o Didaquê e o Pastor de Hermas. Pelos critérios que a igreja usou e reconheceu a palavra de Deus, diz, eles são excelentes resumos da fé cristã e, portanto, documentos confessionais, documentos de normatização, mas não são palavra de Deus inspirada, porque não foram escritos por um apóstolo, alguém diretamente ligado ao apóstolo, não teve a universalidade do conhecimento, mas tem a sua utilidade. É esta a utilidade dos credos, das confissões e dos catecismos. Logo foi elaborado o chamado credo apostólico, que não é uma reza e também não é um livro inspirado, mas é um corpo doutrinário resumido. Os concílios da igreja produziram também, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, concílio da Calcedônia, produziram documentos em que eles resumem a fé. O que a reforma protestante fez foi, nós temos que tirar da tradição que foi acrescentada medieval, elementos espúrios, extras bíblicos, como sendo conteúdo de fé. E assim foram elaborados as confissões de fé reformadas. Os mais comuns entre eles são no continente europeu, chamadas três formas de unidade, a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort, e as ilhas britânicas fizeram um longo, durante muito tempo, com a colaboração de muitos teólogos, um excelente tríade chamado os padrões de Westminster, constituídos pela Confissão de Fé de Westminster, o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster. Esses são os símbolos de fé, ou seja, o resumo interpretativo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual a diferença? Quando nós olhamos para eles, nós olhamos como os elementos que interpretam o conteúdo bíblico e nós concordamos que esse é o conteúdo bíblico resumido. Não há elemento de submissão a um documento que exige uma doutrina que não seja bíblica. Esta é uma diferença essencial. E a utilidade é bem informar e ter um padrão que você possa questionar. Aqueles irmãos e igrejas que rejeitam a confissão e dizem, isso é uma outra tradição, outra autoridade, negam, porque nós reconhecemos que os próprios concílios e o próprio documento pode ter alguma falha. Ela não é infalível, a palavra de Deus é apenas infalível. Mas aqueles que negam a confissão explícita não negam nenhuma confissão. Todo mundo tem uma interpretação. O problema de você não ter um documento é que não tem como você confrontar. Quando você diz, essa sua interpretação está errada, alguém vai dizer, não, isso é o que a Bíblia diz. E aí vai cair naquele caos do início da igreja que acabou gerando o Concílio de Jerusalém, que produziu documentos interpretativos, dizer, é esta a verdadeira doutrina, é este o verdadeiro ensino. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, pedimos a tua graça, para humildemente buscarmos a instrução da tua palavra. Ajuda-nos a fazermos bom uso destes resumos e elementos orientadores da doutrina bíblica, do ensinamento, o padrão das Sagradas Escrituras que nós temos elaborado, dentre os quais aqueles que temos usado na Igreja Presbiteriana do Brasil, os padrões de Westminster. Abençoe a vida dos nossos irmãos para que tenham uma clareza do conteúdo da própria fé e assim possam conferir e serem fortalecidos em suas convicções bíblicas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.